Fala galerinha, beleza? Marcelo Pimentel na área com mais um vídeo. Ó, a dica de hoje é show de bola. É o melhor vídeo da internet, não tenha dúvida. Falando só e somente só sobre detectores de gases. Então hoje a gente vai falar sobre esse equipamento aí, detectores de gases. Qual a diferença de um teste de verificação para calibração, o que seria o TWA, o TLV Steel, o Sailing. A gente vai falar um pouco sobre isso aí também. Então a gente vai falar tudo sobre detectores de gases, quais são os seus sensores, quais são os tipos de sensores que captam ali as substâncias. Nós vamos falar tudo, então fique até o final do vídeo. Vocês vão gostar muito da dica, essa dica é maravilhosa. É o vídeo mais completo da internet, falando sobre detectores de gases, ok? Bom pessoal, peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Marcelo Pimentel SST, canal no Facebook, Marcelo Pimentel SST, e o meu canal no Instagram, Marcelo Pimentel SST. Dá essa força aí, vai lá, comenta, traga algumas dúvidas e traga alguns assuntos também para a gente poder falar nos próximos vídeos, certo? Dá essa força lá, dá um joinha, dá um like, se inscreva no meu canal e aí ajude a fortalecer esse conhecimento. Beleza? Então vamos lá para os detectores de gases. Presta atenção, só tem dica boa nessa aula. Fique até o final que você vai adorar, certo? Tenho certeza que o seu conhecimento a partir desse vídeo aí vai mudar o seu conceito sobre muita coisa no detector de gás. E vamos trazer informações também novas para vocês. Beleza? Então vamos começar aí. Bom, e aí, o que seria esse detector de gás? Diz para mim aí o que é um detector de gás. Então vamos resumir aí detector de gás. O detector de gás é um dispositivo que detecta a presença de gases em uma área. Geralmente como parte de um sistema de segurança. Serve para medir e indicar a concentração de determinados gases no ar através de diferentes tecnologias. Nós vamos falar dessas diferentes tecnologias, ok? Ele possui um sensor que detecta gases e emite sinais sonoros, os bips ali, certo? Esses alertas aí. Enquanto for detectado gases acumulado no ambiente. Então esse aí é o resumo do que seria um detector de gás. Joia? Tranquilo? Bom, aqui nós temos alguns modelos de detectores de gases. Então a gente pode ver aqui alguns modelos portáteis, modelos mais utilizados em atividades com espaço confinado, algumas atividades em trabalho a quente, em áreas enclausuradas. Nós podemos utilizar aí vários modelos. Então nós temos modelos já com essa bomba de sucção, modelos portáteis, como eu falei, para uso contínuo do trabalhador também. Nós temos esses modelos aqui embaixo, que são modelos de conexão à distância, então são modelos de conexão Bluetooth. Nós temos os detectores que vão aferir apenas um tipo de substância. Nós temos aí o multigás, ou que vai ter várias outras substâncias. Esses modelos aqui mais completos. Nós temos os detectores também fixos, onde vão ficar em pontos específicos, né? Esses tipos de modelos aqui que eu estou passando mal, são modelos fixos. E temos também os tubos colorimétricos. Sim, os tubos colorimétricos também são detectores de gases. Porém, o foco da nossa aula é falar desses detectores utilizados mais para as atividades. Os tubos colorimétricos, geralmente, nós utilizamos mais para atividades, para trazer algum dado, algum estudo para a higiene ocupacional. Então, esses tubos colorimétricos são utilizados mais para essa atividade. O foco da nossa aula está mais para os que a gente utiliza ali para uma atividade em espaço confinado e tal. Ok, galera? Então aqui são alguns desses modelos que encontramos aí no mercado, certo? Não estou fazendo propaganda de marca, é só mostrando os equipamentos. Bom, olha essa dica aí, ó, sensacional. Já chega no vídeo já com essa dica logo aí de cara, já tá valendo o vídeo todo. Presta atenção. Detector de gás, calibração e teste de verificação. Existe uma pequena confusão aí na diferença entre teste de verificação, o bump test,
e na calibração. Então vamos entender o que é teste de verificação e o que seria uma calibração, certo? Bom, teste de verificação ou bump test é teste de resposta rápida realizado para verificar a performance dos sensores. Olha isso aí, aqui já é o pulo do gato, hein? É um teste de resposta rápida realizado para verificar a performance dos sensores, realizado com um gás de teste. Então você vai ter um gás de teste para realizar a performance dos sensores. Essa é a ideia, saber se está funcionando o equipamento. Então esse é o bump test, é o teste de verificação. Ele vai estar lá no item 33.3.2 da norma, da NR33, que fala sobre espaço confinado, teste de verificação. Show? E a calibração? Vamos entender a calibração. Calibração, usar padrões metrológicos e procedimentos para calibração e certificação do equipamento. Não basta calibrar, tem que certificar, ok? Seguindo a NBR ISO IEC 17025 de 2005, ok? Bom, a preocupação na calibração é aferir as corretas medições e valores padrões relacionados às substâncias. O detector é um instrumento de medição. Por isso, as suas medidas devem estar calibradas e certificadas de acordo aos padrões. Pessoal, pega essa super dica aí. Quando eu estou falando de calibração, é meio que uma comparação. Eu quero saber se os dados desse equipamento, comparados com esse equipamento aqui que está calibrado, eles batem, eles estão certinhos. Então se aqui der 10, aqui também tem que dar 10. Então vamos calibrar isso. Uma vez calibrado, a gente certifica de que todos os sensores, os equipamentos, os dispositivos ali estão dentro dos níveis aceitáveis, né, de calibração. Então eu calibro e certifico. Joia, beleza? Olha essa dica aqui agora. Importantíssimo. A calibração deve ser realizada de acordo com a NBR 16577 por um laboratório de rede credenciada. Olha aí, Rede Brasileira de Calibração, RBC. Ou seja, os equipamentos devem ser calibrados por uma entidade credenciada, a Rede Brasileira de Calibração, a RBC. Então, pessoal, olha aí a grande diferença entre um teste de verificação, onde a gente pega aquele cilindro, né, coloca no equipamento e vê ali se ele funciona, se os sensores estão ok, e esse teste e a calibração, que é feita por uma entidade credenciada, um laboratório credenciado. Show de bola! Olha essa dica aqui. Quando eu estou falando de teste de verificação, eu estou querendo ali tá mais ligado aos sensores. Quando eu estou falando de calibração, tá ligado mais às medidas. Exemplo rápido. Eu tenho um pneu do carro, certo? E eu tenho, quando a gente vai encher o pneu do carro, a gente bota lá um certo valor, né, para calibrar o pneu do carro. Bom, teste de verificação é: o pneu está rodando, está funcionando, tá tudo ok com o pneu, tá ótimo. Calibração é: mas ele está calibrado, tá lá o número correto, né, para o ar tá tomando conta, vamos falar assim, desse pneu. Então seria mais ou menos esse exemplo aí. Certo, pessoal? Então teste de verificação, que é o bump test, e calibração, existe uma pequena diferença aí. Show essa dica maravilhosa, viu? Já valeu aí essa aula aí. Bom, tipos de sensores. Basicamente, nós teremos 4 tipos de sensores aí no mercado. Nós temos os sensores eletroquímicos, a gente vai falar de cada um. Eletroquímicos, os sensores catalíticos, os infravermelhos e o PID. O PID já é um sensor que ele é bastante encontrado no mercado, mas ele passou um bom tempo tendo uma certa resistência, a gente não encontrava ele no mercado. Mas hoje ele consegue ser visto aí em longa escala no mercado. Então nós vamos falar basicamente desses 4 sensores aí. Ok? Vamos lá. Detector de gás com sensores eletroquímicos. O gás penetra no filtro
Esse primeiro filtro, pessoal, que é um filtro seletivo de proteção, a gente pode olhar aqui onde eu estou passando o mouse, certo? É justamente para fazer uma seleção dessa substância que vai reagir ali com o sensor para poder trazer algum dado para a gente. Esse primeiro filtro é para impurezas, para umidade, água. Então a gente tem um primeiro filtro ali de seleção, certo? Bom, ele passa, né, pelo primeiro filtro e em contato com o eletrodo e o eletrólito ali um líquido, certo, do sensor. Bom, o que acontece? Nós temos aqui os primeiros filtros, ok, de seleção, e aqui dentro nós temos alguns eletrodos e um eletrólito, um líquidozinho. O que acontece? Os eletrodos estarão lá normalizados, ok, e uma vez que essa substância entra em contato com esse eletrólito, esse eletrodo, vai gerar uma certa diferença na resistência desses eletrodos. Essa diferença, certo, será transmitida para mim em forma de dados, ok? Então é mais ou menos assim que funciona o sensor eletroquímico. Uma corrente elétrica é gerada na reação química interna desse componente, né, que eu falei aqui, e a reação gera um dado e a leitura é feita em ppm ou ppb, ok? Partículas por milhão ou partículas por bilhão, certo? Então a substância ela entra em contato com esse eletrólito, e aí com os eletrodos gera uma certa diferença ali na resistência, e essa diferença é transmitida para mim em forma de dados, ok? Bom, nós temos aí os detectores catalíticos. Os detectores catalíticos também vai ter um filtro ali de seleção. Passou desse filtro de seleção, ele entra em contato com a superfície cerâmica do sensor, havendo uma combustão. Então há ali um aumento ali, certo, de energia ali, a certa combustão, ele vai aquecer um pouco, que aumentará a temperatura do filamento, fazendo com que a resistência se altere. Aqui a gente vai ter um certo aquecimento, então vai ter também mais ou menos o mecanismo é bem parecido, vai ter um aquecimento, esse aquecimento vai gerar uma diferença ali, essa diferença vai ser transmitida para mim em forma de algum tipo de dado para a gente fazer uma leitura, certo? Essa diferença é transmitida em dados, sua medida se dá por Léo. Vamos falar um pouco sobre esse limite inferior de explosividade aí, que aparece aí nos detectores de gases. Ok, pessoal, e vamos perguntar aí para vocês o porquê também desse limite inferior. Bom, uma das características aqui é que ele precisa ter pelo menos um pequeno volume de oxigênio para ver essa combustão, para ver aí essa reação. Então ele precisa ir pelo menos aí, né, isso aí alguns fabricantes tem uma diferença, mas aí ele precisa ir de uma média de 8% ali de oxigênio para ver essa reação. Ok. Bom, nós temos aí também os detectores infravermelhos, a substância penetra no primeiro filtro, né, de seleção e proteção, e haverá ali um emissor, né, haverá um emissor e um receptor. A onda passa por um feixe duplo, né, explicando rapidamente, eu tenho aqui um feixezinho de luz desse lado e um feixe de luz desse lado, então eles, né, estão se comunicando. Ok? Então eu tenho um feixe de luz saindo e outro recebendo. Então está saindo aqui 5 feixes de luz e está chegando aqui 5 feixes de luz. O que acontece? Uma vez que esses feixes que chegaram aqui não chegaram em sua totalidade, não chegaram os 5 feixes, ele perdeu um feixe, quer dizer que houve aí, né, a penetração de alguma substância. Então não está chegando corretamente essa emissão de luz, ele vai interpretar e vai me trazer isso como algum tipo de dado, certo? A leitura é feita de um IR emitindo e um IR recebido, certo? Sua medida pode ser tanto Léo, limite inferior, como volume, certo? A grande característica dele é que ele não precisa de oxigênio para atuar. Esse sensor ele não precisa de oxigênio para atuar. Ok? Então esse aí é o infravermelho. Olha a imagenzinha bacana aqui. Ok? Bom, e aí nós temos o PID, ok? O PID é a substância penetra no primeiro filtro, seletivo e protetor, e em contato com a lâmpada UV, uma lâmpada ultravioleta, a substância ela é ionizada, ok? Ou seja, a substância é separada por moléculas,
a sua medida? É o Léo ou o ppm? Então o PID hoje ele tem a característica de um grande leque de substâncias. Então ele pode aferir, né, muitas substâncias. Então hoje ele é bastante usado, apesar que ele não era tão usado antigamente, mas hoje ele é usado em longa escala. Ok? Como é que funcionaria? Basicamente aqui, vamos olhar esse exemplo. Nós temos aqui uma substância, vamos botar o H2S. Tem uma substância aqui, o H2S, dois hidrogênios e um enxofre, ok? Ele passa por essa lâmpada UV e essa substância ela é ionizada, ela é separada. E aí ele consegue interpretar e aferir que tipo de substância é aquela, certo? Então esse seria o PID. Ok, galera? Show de bola. Esses aí são os 4 sensores que a gente usa aí no mercado. Bacana. Basicamente, os detectores de gases, eles vão aferir ali gases explosivos, que no caso seriam os hidrocarbonetos, metano, propano, né, em Léo. Os gases tóxicos, monóxido de carbono, o H2S, o gás sulfídrico, né, o sulfeto de hidrogênio, e amônia, né, medidas ali em ppm, e alguns outros gases inertes, né, que eles vão retirar o oxigênio do local ali, nitrogênio, argônio, hélio, também ali. Então basicamente o detector de gás ele vai estar aferindo estes gases. Uma coisa bacana, olha essa tabelinha aqui do lado, olha que bacana. 1% de volume é o que corresponde a 10.000 ppm. 1% de volume é o que corresponde a 10.000 ppm. Olha essa tabela aí. 0,1%, né, de um volume de uma certa substância é o que corresponde a 1.000 ppm. Pessoal, quando a gente for fazer uma atividade e a gente for aferir ali aquele ar atmosférico, ok? Entenda que 0,1%, quando a gente muda esse cenário, que seja 0,1%, a gente já tem uma concentração ali de 1.000 ppm. Basicamente, né, fazendo a relação, 1.000 ppm. Olha só, se a gente mudar 1%, a gente tem 10.000 ppm. Às vezes, eu mudar esse cenário, que seja 1% apenas, o meu cenário já muda bastante. Então, nós temos que ficar atentos também como o equipamento funciona, mas ligados na área que a gente está fazendo atividade. É de extrema importância você conhecer a área que você está fazendo a atividade, certo? Bom, dá uma olhada aqui. E o que seria esse Léo aí que a gente vê aí, ou Li, né? LE também, que a gente vê nos detectores de gases. O Léo, pessoal, quer dizer Low Explosive Limit, ou seja, é o limite inferior de explosividade, certo? Ele é uma sigla americana, Low Explosive Limit, ok? Bom, o que seria esse limite inferior de explosividade? Não, eu não vou falar sobre limite inferior ou superior de explosividade. Você pode buscar na internet, tem muitos vídeos aí falando sobre limite, mistura rica, mistura pobre, mistura ideal, limite inferior, limite superior de explosividade. Não é o caso do vídeo. Esse vídeo aqui é para falar apenas do detector de gás, ok? Bom, geralmente quando a gente pega um detector de gás, ele sempre dá que o limite dele ali, o máximo, né, o limite ali, vamos falar, o tolerável, é 10%. De inflamabilidade e explosividade, certo? Bom, mas 10% de quê? 10% de quê? Bom, você tem que ver a substância que o seu equipamento está calibrado e ele pega 10% desse valor, ok? Ou ele pega 10% de uma média de algumas substâncias. Ok, pessoal? Então esse 10% aqui, na verdade, é 10% dessa substância. Exemplo, o metano, ele começa ali a atuar a 5%. Propano, a 2,1%. Então ele pega uma média aqui de 10% desse valor para começar a atuar, certo? Então é esse 10% aí que a gente vai ter esse limite inferior de explosividade. Pergunta. Por que o detector de gás, ele mede o limite inferior de explosividade? Se ele tem um limite inferior e um limite superior de explosividade, ok? Por que ele mede somente o limite inferior de explosividade? Pergunta para vocês. E aí, presta atenção. Vem comigo. Eu quero saber exatamente o que
certo? Quando a gente fala de explosividade. Eu quero saber quando vai começar a ter a combustão, quando vai começar a ter fogo, ou quando ele já saturou ou já até pegou fogo. Exatamente, pessoal. Eu só quero saber quando ele está começando, o limite inferior. O limite, a mistura ideal e o limite superior para mim, nesse primeiro cenário, é relevante. Então eu quero saber somente o limite inferior, onde vai começar a pegar fogo, onde vai ter que começar, onde possa ter ali explosividade. Certo? Então é por isso que ele mede o limite inferior. O limite inferior para mim, neste momento, é mais importante. Beleza, pessoal? Às vezes a gente aprende, tem muitas informações colocadas na internet ou em escolas, em alguns lugares, mas a gente não sabe aplicar. Por que existe esse limite inferior e superior? Onde é que a gente vai aplicar isso? Então a gente está vendo aí a aplicação agora. Eu preciso saber o limite inferior porque eu quero saber onde começa ali o negócio ficar estreito pra gente. Beleza? Bom, e aí ppm, rapidinho, vamos falar de ppm, partículas por milhão, certo? Que seria esse ppm, né, partes por milhões, indica quantas partes em massa ou volume, né, existe em 1 milhão de partes, em massa ou em volume. Então preste atenção, essas bolinhas vermelhas aqui, elas estão representando aqui 1 milhão, né, dessa substância, e essa bolinha verde está representando apenas uma parte dentro desse 1 milhão. Então isso aí seria mais ou menos esse ppm aí, partículas por milhão, ou partes por milhão. Pessoal, olha essa dica. Essa dica aqui é sensacional. Preste atenção. Importante, importantíssimo, ok? O ideal é ter um detector de gás calibrado para cada substância que você for trabalhar. Sério? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um equipamento calibrado para metano. Falei para vocês que o interessante para a gente aqui nesse momento é saber o limite inferior de explosividade. Então, de 0 a 5% ele tem uma mistura pobre. Então a gente pode falar aqui que o 5% é o meu limite inferior de explosividade. Acima desse limite aqui, nós temos ali uma mistura ideal para acontecer uma explosividade. Ok? Presta atenção, pessoal. O metano ele está aqui a 5%. Quando eu pego um equipamento calibrado em metano para aferir pentano, olha como muda o cenário. O pentano, o limite inferior dele é 1,5. Ok? Então ele tem uma mistura pobre até 1,5. A partir de 1,5 a 7,8, ele tem uma mistura explosiva. Então eu tenho um equipamento metano, estou aferindo pentano. Então ele pode não me dar um dado muito conclusivo quando eu estiver aferindo ali, certo? Essa atmosfera. Então a gente tem que ficar ligado nessa dica aí que é importantíssima, certo, pessoal? Saber exatamente, volto a falar, qual é a área que eu estou trabalhando, com qual substância eu estou trabalhando e qual é o equipamento que eu tenho ali para estar fazendo essa medição aí dessa atmosfera. Show de bola, importantíssima essa dica, hein? Bacana, hein? Bom, nomenclaturas importantes que a gente vê também nos detectores de gases. A gente não vê muito o Saline, particularmente eu não me lembro de ter visto aqui o Saline. A gente vê mais o Steel e o TWA. O que seria o TWA e o Steel? Preste atenção. TWA, nós temos aqui uma jornada, ok? E temos aqui alguns picos de exposição. Então o trabalhador ele ficou exposto a essa substância aqui em alguns picos. O que é o TWA? O TWA é essa média aqui, certo? É uma média ponderada no tempo. É essa média, certo? Dessa jornada aqui. Esse seria o TWA. E o Steel seria um limite, né, que o trabalhador pode ultrapassar em períodos curtos. É um pico de curta duração, certo? Se você for lá na ACGIH, ela vai trazer essa informação mais detalhada, o que seria o TLV, o que seria o Steel, o Saline, o TWA. O Steel, como eu falei, a gente não vê muito nos detectores de gases, certo? O Steel seria aquele teto limite que o trabalhador não pode passar em nenhum momento da sua jornada de trabalho.
ok? Então nós temos aqui o TWA e o STIL, são nomenclaturas que a gente encontra dentro do detector de gás. Então quando a gente vai mexer lá no detector, no menu do detector, aparecem essas nomenclaturas aí, ok? Esse 15 minutos aqui é porque é a tolerância que o trabalhador pode dar esse curto período aí de até 15 minutos. Dá uma olhada na CGH que ela traz melhor esse STIL ou STEL, né? E esse TWA. Show de bola, galerinha. Beleza. Bom, analisa aqui agora comigo. Esse é o trabalho do detector de gás e o seu. Então tem que haver uma interação entre o trabalhador, o ambiente e o dispositivo, o instrumento ali que vai aferir ali essa atmosfera. Presta atenção comigo, pessoal. Vamos olhar aqui a amônia, certo? A gente sabe que ali a densidade de vapor, a gente está vendo aqui nesse primeiro campo a densidade de vapor. Essa tabela eu peguei de um documento de área classificada e aqui a gente está vendo a amônia. A gente sabe que o AI tem um ATM, então a gente pode falar aqui rapidamente que uma substância é igual a ATM, ela vai estar aqui nessa região, né, no trato respiratório. Se essa substância tiver mais de um ATM, a tendência dela é descer, ok? Se ela tiver menos de um ATM, a tendência dela é subir. Então é como se fosse, fazendo a comparação, claro, 1 quilo. Se tiver mais de 1 quilo, a tendência é descer, está pesado. Se ele tiver menos de 1 quilo, a tendência é subir, certo? É só uma comparação rápida. Então a gente olhando aqui, exemplo, a amônia. Vamos olhar aqui, a amônia, ela tem 0,59, certo? Olha aí, igual a 1, a amônia tem 0,59. Então eu pergunto a você, qual é a tendência dessa substância? A tendência dessa substância é descer. Perdão. A tendência dessa substância é subir. Ela tem menos de 1, perdão, galera. Então a tendência dessa substância ela é subir. Então quando a gente for aferir o ambiente, o ideal, né, nas medições de 3 níveis, né, que a gente fala, é aferir a parte superior com uma maior atenção, porque a tendência da amônia é subir, ok? Bora olhar outra substância aqui rapidinho, o acetileno. O acetileno ele é 0,90. 0,91, pessoal, tá bem aqui, ó, bem próximo do outro. Qual é a tendência do acetileno? Subir, mas subir lentamente, porque ele está ali entre o 0,90 e 1, então ele está ali bem perto do nosso trato respiratório. E aí vocês podem ver aí várias outras substâncias, fazer as comparações. Aqui nós temos o ponto de Foucault, não vamos entrar nesse mérito. O limite inferior e limite superior. Olha que bacana. Vamos ver aqui o acetileno, limite inferior, acetileno 1,50, limite superior 100. Nossa, então você controlar o acetileno é altamente perigoso, porque ele pode inflamar basicamente em qualquer faixa aí de volume, né? De 1,50 a 100, ele tem um ranger muito grande para ser controlado. Vamos olhar a amônia. A amônia ela vai de 15 a 28, então você veja que ela já tem um ranger menor ali, né? O controle é mais fácil, ok? Temperatura de ignição não vou falar, classe de temperatura isso aí é para uma outra aula, e grupo também eu não vou falar aqui nesse momento, certo, pessoal? Show de bola, pessoal. Essa aula foi maravilhosa, foi a melhor aula da internet falando sobre detector de gás. Tudo que vocês querem saber sobre detector de gás está nessa aula. Por favor, se inscrevam no meu canal, lá no Facebook, lá no Instagram também. Me ajudem, me dê essa força para eu estar gravando esses vídeos aí bacana para vocês, certo? Show de bola. Espero que todo mundo esteja bem em casa aí, com muita saúde. Beleza, galera? Forte abraço.